Olá, boa tarde. Olha como tia Adriana ainda está protegida. Precisamos ter muita proteção ainda. Ó. Não esquecer seu álcool em gel, sua máscara. Aonde você for, usar sempre. Usou, saiu, chegou, colocar para lavar. Não passar o dia todinho com a máscara, tá? E usar de novo, não. Usou, tá transpirando, tá molhada a massa, ou com mamãe, vai de máscara. Ah, eu vou só na esquina, vá de máscara e não se esqueça, tá bom? Então hoje, continuando a nossa aula de língua portuguesa, a gente vai ver um pouquinho sobre o conteúdo gramatical, que vai falar sobre um pouquinho o modo indicativo e o modo subjuntivo. A gente já viu os modos verbais e hoje vamos reforçar um pouquinho mais esses dois. Sabemos que o modo indicativo indica um fato, uma certeza, algo que está acontecendo, um fato real. E já o modo subjuntivo é algo que talvez aconteça ou não, tá certo? E hoje no modo indicativo, vamos ver futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica uma ação que ainda vai acontecer. Quando diz lá, eu viajarei amanhã, ainda vai acontecer. Eu levarei o bolo. Então, vou levar o bolo para a festa. Então, eu levarei o bolo. Você leva? Não, eu vou levar. E eles viajarão. Então, é algo que ainda vai acontecer. Já o futuro do pretérito indica uma ação futura, quando não se tem certeza do fato realmente. Quando diz aí, eu viajaria com você. Então, eu estou dando uma dúvida. Talvez eu viajaria com você. Eu só levaria roupas. Se eu for, talvez, né? Eu só levaria roupa. Possa ser que sim, possa ser que não. Então, lá no módulo 3, ó, já estamos com o novo monstrinho. Eu amei esse monstrinho roxinho. Então, nós já estamos aí com o novo monstrinho, tá certo? Então, módulo 3, lá na página 12, tem lá uma atividade reforçando aí. Ele diz aí, modo indicativo vezes modo subjuntivo. Tem aí trecho 1, lá na página 12. Os pinguins vivem apenas no Polo Sul, isto é, na Antártica. E os ursos polares no Polo Norte, no Ártico. Trecho 2. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimentação, não é mesmo? Então, pinguins vivem, eu estou dizendo que eles vivem lá no Polo Sul. Então, eu estou no modo indicativo, eu estou afirmando isso aí. Mas no momento que eu digo lá, se ambos vivessem, tanto os pinguins quanto os ursos polares, vivessem na mesma região, eu estou dando uma incerteza. Então, eu estou no modo subjuntivo. A letra A diz assim: as formas verbais em destaque correspondem a qual verbo no infinitivo? Vivem e vivessem. Ele está em qual forma verbal? Vivem e vivessem. Ele é indicativo ou ele é subjuntivo? Aí quando pergunta aí, qual é a forma verbal? A forma verbal correspondente no infinitivo é a forma como a gente escreve o verbo. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, tá? Aqui não tem viajarei. Então, qual é a forma infinitiva desse verbo? Viajarei. É viajar. Então, a forma infinitiva é quando o verbo termina aí na sua forma que terminou com a AR, ER ou IR, tá certo? Viajar. Pegue o bolo. Pegue o bolo. Qual é a forma infinitiva? Pegar. Não é isso? Eu comi bastante. Comi. Qual é a forma infinitiva? Comer. Então, a forma infinitiva pede o verbo como ele é e não o verbo conjugado. Letra B. Em qual trecho a forma verbal destacada indica certeza? Trecho 1 ou trecho 2? Em que forma verbal está conjugado esse verbo?
Se você escolher trecho 1, você vai dizer se ele está no indicativo, subjuntivo ou imperativo. Lembra que o imperativo indica ordem, pedido, desejo. Pegue agora a caneta. Então, estou dando uma ordem. C. Em qual trecho da forma verbal destacada indica uma hipótese, uma possibilidade? Trecho 1 ou trecho 2? Qual é aquele que diz uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza? O que você marcar, aí embaixo você vai dizer: essa forma verbal está conjugada no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Número 2 diz assim: relaciona as colunas, identificando as atitudes em relação ao que é dito e ao que é escrito. A, indicativo. B, subjuntivo. C, imperativo. Primeiro quadrinho. Indica possibilidades. Probabilidade de algo que vai acontecer. Então, ele é o quê? Indicativo, subjuntivo ou imperativo. Indica certeza em relação ao que está acontecendo. Ele está indicando uma certeza do fato. E o outro quadrinho indica uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho. Que forma verbal é essa aí? Ele está em relação ao verbo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Qual modo verbal? Lá na página 13, está explicando aí modo indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito, que foi esses exemplos que a tia Adriana colocou aqui, tá certo? 3. Releia novamente esse trecho e observe a forma verbal em destaque. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos teriam que se preocupar com a fonte de alimento, não é mesmo? Observe que nessa frase o verbo teriam está relacionado ao verbo vivessem. Lá embaixo diz assim: reescrito do trecho. Se ambos viverem na mesma região, os ursos não... Você vai indicar algo que vai acontecer. Tivessem, têm, tinham ou terão. De se preocupar com a fonte de alimentação, não é mesmo? Número 4. Sublinhe nas frases os tempos verbais no futuro do presente e no futuro do pretérito. Letra A. O menino disse que viajaria para a Antártica. Sublinha aí o verbo. Ele gostaria de conhecer esse lugar. Falei com Maria sobre a viagem que faremos no próximo mês. Página 14. Complete as frases com os verbos entre parênteses conjugados no futuro do presente. Que equipamentos os cientistas tracinham para a Antártica? Entre parênteses, levar. Que equipamentos os cientistas levarão para a Antártica? B. Nós, tracinho, roupas especiais para usar na Antártica. O verbo é comprar. Conjugue esse verbo aí no futuro do presente. O número 6, aí os demais vai fazer assim, com a letra C, D, E e F. 6. Leia as frases e responda as perguntas conforme o exemplo. As crianças iriam à Antártica se tivessem dinheiro. Qual condição para as crianças irem à Antártica? Se elas tivessem dinheiro. Até eu iria, eu queria conhecer. Letra A. Os cientistas voariam à Antártica se fossem convidados. Eles voariam se fossem convidados. Aí pergunta, qual a condição dos cientistas poderem voar? Qual é a condição que tem aí? Serem convidados, porque se não for convidado, a gente não vai para lugar nenhum. B. Os turistas gostariam de ir à Antártica caso a passagem fosse barata. Aí eu pergunto, qual é a condição que tem aí para os turistas irem à Antártica? Tem que haver o quê? As passagens serem um preço bom. A letra C também. E o 7 diz assim: organize uma lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado. Ai, tanta coisa boa. Se estiver em casa, use os verbos em destaque no futuro do pretérito. Tem aí gostar. Aí eu vou fazer meu exemplo que tem aí. Eu gostaria de assistir um show no domingo na televisão. Eu gostaria de ir ao cinema, eu gostaria de ir ao shopping, eu gostaria de ir à praia, eu gostaria de ir à piscina. São alguns exemplos. Aí tem lá, adorar.
Você vai fazer uma frase que você faria no sábado com o verbo adorar. Eu, o quê? Adoraria o quê? Apreciar e querer. E o 8 diz assim, relaciona as frases nos tempos verbais. Se a frase estiver no futuro do presente, coloca A. Se estiver no futuro do pretérito, coloca B. Se estiver num outro tempo verbal, que não está sendo nenhum desses dois aí, coloca C. Antigamente eu viajava nas férias. Que a Adriana não explicou nenhum verbo, uma conjunção verbal terminar em vá. Então, letra C. Ontem eu viajei. Então, eu viajei também, que a Adriana não explicou. Que a Adriana explicou adoraria e explicou gostaria, né? Que a Adriana não explicou. Teria, terão, mas esse aí não. Eu viajarei no fim do ano. Então, eu vou lá colocar a letrinha A, futuro do presente. Então, dá uma lidazinha aí e responde. Já na outra página, na página 16, pede para você reescrever as frases de acordo com o novo começo proposto. Tu pagarás pelas roupas compradas? Aí, então, eu vou colocar lá. Eu pagarei pelas roupas compradas. Então, vamos ver aqui as conjunções para a gente responder aí, tá? Então, aqui eu tenho a conjugação verbal aí da questão 9. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Então, aí tem a frase, tu pagarás pelas roupas compradas. Aí lá eu vou fazer, eu pagarei as terminações, tá? Sendo que aqui tia fez outro exemplo para não dar a resposta para vocês, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu pagarei pelas roupas compradas. A outra frase, ele, ela pagará pelas roupas compradas. Então, aqui, eu levarei, ela levará, nós levaremos, vocês levarão, eles levarão. Terminou com a mesma terminação. E já a frase embaixo diz assim, tu falarias com minha prima, aí você vai copiar lá. Eu falaria com minha prima, certo? Ela falaria com minha prima. Nós cantaríamos, vocês cantariam e eles cantariam. Sendo que você vai copiar toda a frase aí correspondente a essas terminações, tá? Vou até colocar um pouquinho mais perto para vocês verem aí as terminações verbais, tá? E aí embaixo, na questão 10, reescreva a frase relacionada à imagem usando o verbo e o tempo indicado. Frase com verbo no futuro do presente. Você vai dizer o quê? As crianças sempre se lembrarão dos pinguins. As crianças, tem aí o menino e a menina. O menino sempre lembrará dos pinguins. Então, você vai olhar para os desenhos e fazer. Então, boa sorte. Podem responder aí as atividades do livro, tá certo? Até a página 16, que está falando o modo verbal. Que aí são as páginas 12, 13, 14, 15 e 16. Boa sorte, um beijo bem grande. E tá aqui, está aí a atividade. Faça aí, caprichem. Beijão.